Bom, bom dia, meninos do nono ano. A gente vai dar continuidade às explicações sobre o capítulo 7 da unidade 3, né? Sobre as forças e movimento, né? A lei das dinâmicas. E aí, na aula passada, nós começamos a falar sobre as leis de Newton, né? Isaac Newton foi um grande estudioso físico que elaborou três principais leis sobre a mecânica e a dinâmica dos corpos, que são básicas para todos os corpos no universo e ajudaram a entender como os processos de movimento ocorrem. Tá? O primeiro é o princípio da inércia. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. O princípio da inércia, nós falamos na aula passada, está resumido aqui nesse quadrinho amarelo, né? Ela diz o seguinte: todo corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso, tá? E todo corpo que entra em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer no seu movimento retilíneo uniforme indefinidamente, a não ser que uma força resultante nula atue sobre ele, alterando seu estado de movimento. Então, tudo que está em repouso, parado, continua parado, se não houver nenhuma força para mexer de lá, tirar ele de lá. Por isso que você guardou suas coisas no guarda-roupa, quando você volta lá um dia, 2 dias depois, um mês depois, se ninguém agiu com nenhuma força para tirar de lá, vai estar lá, né? Tudo que você deixa no lugar permanece no lugar, se nenhuma força agir sobre ele para mudar seu estado de movimento. O que ocorre também é quando você está em movimento. No exemplo, você está num skate, descendo uma ladeira, tem uma pedrinha que prende a roda do skate, para o skate. Quando o skate é parado, o seu corpo ainda continua em movimento, porque você estava em movimento e você vai ser arremessado para frente, na mesma velocidade. Tá? Então, isso é a lei da inércia. Se o corpo está em movimento, ele continua em movimento. Se ele estiver parado, ele continua parado. E aí nós falamos também sobre a importância do uso do cinto de segurança, pois quando a gente está num veículo, nós estamos em movimento, e aí quando o veículo sofre uma colisão, bate ou para, nós somos arremessados, continuamos no movimento para frente, e a gente pode colidir com as partes do veículo e ser arremessado para fora dele. Por isso que é importante usar o cinto para manter a gente sempre colado ao veículo e também reduzir a velocidade, e os airbags para proteger, né, nosso corpo contra os ferimentos da colisão. Bom, falamos também sobre o princípio da fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton. Esse princípio, ele quer saber como calcular a força de movimento para os corpos, diferentes corpos, quais são as grandezas que essa força relaciona, e ele descobriu que a força resultante, ela está diretamente proporcional, ou seja, ela é igual à multiplicação da massa do corpo vezes a sua aceleração. Então, quanto maior for a força, maior é a massa, maior é a aceleração. Então, corpos pesados, como esse caminhãozinho aqui, exigem mais força para se movimentar e acelerar igual ao caminhãozinho leve. Então, quanto mais pesado for, maior é a força que tem que ser realizada. E quanto mais aceleração tiver, também maior vai ser a força. No sistema internacional, a unidade de força é o Newton. O Newton equivale às unidades do quilograma e metros por segundo ao quadrado, tá? Então, quilograma vezes metros por segundo ao quadrado é igual a 1 Newton. Isso quer dizer o quê? 1 Newton significa que eu fui capaz de movimentar numa aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado 1 quilo de massa, tá? E o terceiro aí nós falamos sobre os princípios da ação e reação. Ação e reação é a lei que diz o seguinte: toda vez que se aplica uma força sobre um corpo, esse corpo recebe a força, ele também devolve a mesma força, com a mesma intensidade, mesma direção, porém sentido oposto. Então, se eu empurrar a parede também me empurra com a mesma intensidade, mesmos sentidos, mesma direção, só que o sentido é oposto. Eu empurro a parede para frente, ela me joga para trás, tá? Então, esse é
é a terceira lei, a lei da ação e reação. A toda ação há uma reação contrária de mesma intensidade, só que de sentido oposto, mesma direção e sentido oposto. A força-peso, tá? A força-peso foi uma das criações também, né, do Isaac Newton, e ele respondeu o seguinte, a pergunta: o que impede a Lua de sair da órbita, de girar em volta da Terra e vagar no universo, sair vagando pelo universo? Quem impede a Lua de sair vagando pelo universo é uma força. E essa força é que mantém a Lua girando em volta da Terra e a Terra também girando em volta do Sol. Essa força chama gravidade ou força gravitacional. A força gravitacional, ela age sobre todos os corpos no universo e de maneira mútua, tá? A força a qual os corpos se atraem é proporcional à massa desses corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou seja, quanto mais distante os corpos estão um do outro, menor é a força gravitacional. Quanto mais próximo, maior é a força gravitacional. Quanto maior a massa do corpo, maior é a força gravitacional que ele exerce sobre os outros corpos que estão em volta dele. Quanto menor é o corpo, menor é a força gravitacional, ok? Então, nós vemos que para calcular a força gravitacional, a gente chama de força-peso. É a força que atrai os corpos para o centro da Terra, tá? É a aceleração da gravidade. Então, nós temos força-peso é igual à massa do corpo, que vai ser atraído, tá? Multiplicado pela gravidade, aceleração da gravidade. Aceleração da gravidade é a letra G. Por quê? Cada planeta, ou seja, cada planeta vai exercer uma força gravitacional, uma aceleração gravitacional dos corpos até seu centro. Então, nós temos a força gravitacional na Terra, é mais ou menos 9,8 metros por segundo ao quadrado, a aceleração da gravidade na Terra. Tem alguns exercícios que vão te dar 10, tá? Vão arredondar isso. Na Lua, isso é só 1,6. Então, na Lua, a gravidade é menor, por isso que o astronauta pisa na Lua, ele dá um salto de quase 20, 30 metros até pisar de novo, porque a gravidade lá é bem menor. A força de aceleração para a Terra é menor. A força peso exercida nos corpos na Lua é sempre menor do que na Terra. Tá? Então, tá aí, força-peso é assim que calcula. Massa vezes aceleração gravitacional. Bom, movimento dos corpos em queda livre. O que seria queda livre? Queda livre é toda vez que a gente mantém um objeto mais alto que o solo, né? Você mantém ele em qualquer altura do solo e você simplesmente solta esse objeto, ou seja, ele entra em aceleração gravitacional de maneira retilínea, uniformemente variada, e a trajetória reta que ele percorre até o solo. Isso chama queda livre. Sem empurrar ele, sem jogar ele, só soltando, tá? Então, ele considera apenas a ação da gravidade, desprezando a influência de alguns fatores, como a resistência do ar, vento ou qualquer outra resistência do movimento. Isso é uma queda livre. Tá? Então, nós temos aqui um experimento com duas borrachas, né? Uma borracha no paraquedas e a borracha sozinha. Quando você solta as duas, essa borracha aqui chega primeiro ao chão e essa daqui vai demorar um pouco mais para chegar no chão, porque essa aqui teve a resistência do ar, foi o paraquedas, tá? Então, se você utilizasse essas duas borrachas, mesmo com paraquedas, em um ambiente, né, fechado a vácuo, os dois chegariam ao chão ao mesmo tempo, acelerariam até o chão na mesma velocidade, só na velocidade da gravidade. Então, se você soltar uma pena e uma bola de boliche no ambiente de vácuo, os dois caem juntos no chão, tá? Ao mesmo tempo. Porque a força gravitacional é a mesma para todos os corpos. A aceleração da gravidade é a mesma. Isso a gente chama de queda livre. Ok? Bom, diferença de massa e peso, né? Peso é uma força, ou seja,
Peso é a massa vezes a gravidade, e massa é só a quantidade de matéria que compõe o corpo, que é dada em quilogramas. E isso é diferente. Então, se você estiver na Terra, você vai ter um peso. Na Lua, você vai ter outro, tá? Porque na Terra, a gravidade é 9,8 metros por segundo. E na Lua é só 1,6. Então, você vai ter a mesma massa Se eu tenho uma massa de 80 quilos na Terra, se eu for para a Lua, minha massa vai continuar 80 quilos. Eu não emagreci só porque eu fui para a Lua. Então, é a mesma. A diferença vai ser a força-peso. Tá? Na Terra vai ser uma, na Lua vai ser bem menor. Então a força-peso lá na Lua é menor do que a Terra, porque a gravidade da Lua é 1,6 em relação à da Terra, que é 9,8. Então tá aqui uma pessoa, né, considerando o astronauta com 75 quilos mais leve que eu um pouquinho. Na Lua ele tem uma força de 120 newtons, né? Na Terra, a força seria de 735 newtons, ou seja, na Terra é 6 vezes maior do que a Lua, a força-peso. Bom, nessa aula, nós finalizamos a explicação e voltamos na correção do exercício que vocês já fizeram, né? A primeira parte aí pede para você analisar as frases e relacionar elas a grandezas físicas escalares ou vetorial. Escalar é aquela que só precisa de um valor e uma unidade, e vetorial é que precisa de valor e unidade, além da direção, sentido e do vetor, né? Então, vamos lá. Pedro verificou em seu relógio que eram 8 horas. A grandeza escalar de tempo, horas, né? Ela é do tipo escalar, não é vetorial. Horas você só precisa do valor, né, que é 8, e da unidade. Kátia subiu em uma balança e verificou a massa. Massa também é uma grandeza que só precisa de valor e unidade, escalar. A velocidade média de Marcelo durante a viagem foi 80 km por hora. Velocidade média precisa de, além de valor e unidade, precisa de direção, sentido, né? Para onde foi? Qual o sentido dessa velocidade? Ele estava de avião, estava indo para cima, estava indo para baixo, estava descendo, né? Então, velocidade é a grandeza vetorial. Everton aplicou uma força de 15 newtons para empurrar a cama de seu apartamento. Olha, a força é uma grandeza do tipo vetorial, porque eu tenho que saber para onde ele empurrou essa cama. Foi para cima, foi para baixo, ele levantou, ele abaixou, ele mandou para a direita, para a esquerda. Então, eu preciso, além do valor da unidade, eu preciso das referências de posição, que é o vetor. E temperatura é uma grandeza do tipo escalar, porque ela só precisa de número e unidade. Bom, na 2, está mostrando uma situação de cabo de guerra. Equipe A versus equipe B. Na equipe A, a gente tem a força de 198 newtons de um indivíduo, 102 de outro e 100 de outro. Na equipe B, a gente tem 160 de um, 150 de outro e 183 do outro. Cada um estão puxando para lados opostos. Quando as forças são aplicadas para lados opostos, para achar resultante, a gente diminui da força maior menos a força menor. Então, ele pede para você calcular a força resultante. Como é que eu vou calcular? Eu vou somar todas as forças que estão aplicadas pela mesma direção. Nesse caso aqui, a força de todos os meninos. Então, do lado A vai ser 198 mais 102 mais 100, que dá 400. E do lado B vai ser 160 mais 183 mais 150, que dá 493. Então, desse lado está puxando de 493 e de cá está puxando por 400. Então, a força resultante vai ser 493 menos 400. Essa força maior menos a menor. Isso vai dar um resultado de 93 newtons na direção horizontal, eles estão puxando de maneira horizontal, sentido para a direita. Então, vai ir para o lado da equipe B.
tá? E qual das equipes ganhará a brincadeira? A equipe que aplicou maior força, que é a equipe B, que vai ganhar por 93 newton para o lado da direita. Na próxima questão, ele pede para você relacionar a coluna às leis de Isaac Newton. A primeira lei de Newton está relacionada com esse processo. A Erika estava dentro de um ônibus em movimento quando esse ônibus freou bruscamente, arremessou a Erika para frente. Então a Erika estava em movimento, retirando o uniforme, o ônibus parou, ela continuou no movimento, por isso que ela foi arremessada para frente. A segunda lei está relacionada a o princípio fundamental da dinâmica. Mostra que a força resultante sobre um corpo é resultado da multiplicação da massa do corpo pela aceleração, ou seja, a força é ma, massa vezes aceleração. E a terceira lei de Newton, um jogador de tênis rebate uma bola, podemos dizer que a raquete que exerce a força na bola de tênis, assim como a bola de tênis também exerce força sobre a raquete. Então, tudo que a gente aplica a força, essa força é devolvida de volta para a gente. Toda ação gera uma reação, tá? Então, essa é a terceira lei de Newton. Então, tá aí. 1 relacionado com C, 2 relacionado com A, 3 relacionado com B. Na próxima questão, pede para você observar a ilustração a seguir. O que o Rodrigo deve fazer para que a maçã de Catarina chegue até a Catarina? Então, a maçã está aqui. O que ele tem que fazer para a maçã chegar até aqui? Né? O Rodrigo deve empurrá-la, aplicando uma força sobre ela na direção horizontal, no sentido da direita para a esquerda, pois assim a maçã vai adquirir uma aceleração e iniciará o movimento até a Catarina. Então é isso que tem que ser feito, ele tem que aplicar uma força para a maçã sair daqui e para cá. Qual lei de Newton mais se relaciona com a resposta anterior? A lei fundamental da dinâmica, que é a lei que diz que todo corpo, né, tem sua força resultante igual a multiplicação da massa vezes a aceleração da maçã. Então, é a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. C. Sabendo que a maçã tem massa de 100 gramas, qual é a intensidade de força que o Rodrigo precisa aplicar na fruta para que ela adquira aceleração de 4 metros por segundo? Para fazer esse cálculo, façamos as considerações de desconsiderar o atrito de resistência entre a maçã e a mesa. Então, se a gente desconsiderar o atrito, só usa a fórmula da, da força resultante. Então, força resultante é igual a massa m vezes aceleração. Força resultante nós não sabemos, mas a massa é de 100 gramas, né? Que dá 1 quilograma 0,1 quilograma, né? Vezes 4 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração. Então, você vai multiplicar a massa vezes a aceleração. Só que a massa tem que ser transformada para quilograma. Então, isso dá 0,1. 0,1 vezes 4 dá 0,4 newtons, tá? O resultado. Então, o Rodrigo precisa aplicar uma força de 0,4 newtons para que a maçã entre em movimento numa aceleração de 4 metros por segundo. Bom, questão 5 aí. Na próxima aula, a gente continua a responder e corrigir essas questões 5 a 6, e aí falar sobre a aplicação de forças, plano inclinado e outros assuntos que vão vir mais à frente. Então, paramos a aula por aqui e a correção, ok? Até o nosso próximo encontro.